Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal da Stunf Cabeçotes. Eu sou o Jorge Stunf Júnior e aqui a gente está para compartilhar conhecimento, ideias, testes, comparações, tudo sobre o mundo da alta performance e mais especial na parte de cabeçote, que são essas peças que estão aqui em cima da mesa. A gente já vai falar disso. Quem acompanhou o vídeo da semana passada viu que a gente fez o desenvolvimento do cabeçote do RS2 do carro do Froza e depois a gente comparou, para quem não sabe, o carro do Froza é o Gol 4x4 88, o Gol 488, que foi considerado o Gol mais rápido 4x4 do Brasil no ano de 2021. E agora ele vendeu esse carro para o João, está lá no Mato Grosso andando e está montando um carro novo. Ele saiu da linha AP 8 válvulas, que utilizava, que andava muito bem, o carro chegou a virar 5,173, se eu não me engano. E agora ele está indo para a linha do multiválvula com motor de 5 cilindros do Audi RS2. Então a gente mostrou o desenvolvimento, como que foi ali na parte da máquina, a usinagem. E depois a gente fez a comparação do cabeçote do RS2, que é o mais antigo, para o cabeçote do RS3, que é do mais novo. Os dois são 5 cilindros, porém a gente não falou nada de fluxo, a gente só mostrou o que um cabeçote tinha, como que era o acionamento de válvula de comando de válvula, enfim. Toda essa parte mais física do cabeçote, a diferença de injeção direta para indireta. Então a gente mostrou isso. E no vídeo de hoje, a sequência vai ser os testes dos cabeçotes. Então a gente vai comparar o cabeçote RS3, que é esse aqui. Mostra mais perto aqui, Bruno. Esse é um cabeçote da RS3, exatamente esse cabeçote aqui a gente mostrou no vídeo da semana passada. Inclusive, quem não assistiu o vídeo aí, vale a pena assistir, que vai fazer todo o sentido daí vocês verem não só a diferença de fluxo, mas também a diferença de como um é e como o outro é em relação à montagem. Então, vale a pena a gente voltar aí uma semana, no vídeo da semana passada, para vocês acompanharem. Então, a gente está com o cabeçote do RS3 retrabalhado, que é desse Audi 5 cilindros, e um original, está aqui. Inclusive são cabeçotes raros de se conseguir e a gente, graças a Deus, está com um exemplar de cada para poder fazer essas medições e trazer esse conteúdo para vocês. E a gente está com um cabeçote de RS2, que é o que a gente vai utilizar no carro do Froza, e esse aqui é o cabeçote dele. E a gente tem um outro RS2 todo original, inclusive esse cabeçote tem tá quebrado aqui, tem que fazer uma manutenção, mas ele tem alguns cilindros que tá bom. Eu acredito que eu vou usar esse cilindro aqui do meio para fazer a medição e comparar então RS2 original com RS2 retrabalhado, RS3 original com RS3 retrabalhado e depois fazer a comparação entre os dois modelos. Então fiquem ligados aí que o vídeo vai ser show de bola. Então a gente vai começar focando no cabeçote do RS3. Inclusive esse cabeçote aqui já está todo pronto, a gente vai mandar ele para o Rio Grande do Sul. Isso aqui veio através do Douglas Grassi. Quem conhece o Velopark, quem é no Velopark, conhece o Douglas Grassi, que ele ajuda a organizar lá os eventos, mais conhecido como Cabral. Esse cabeçote aqui do Igor, então já está tudo pronto para a gente mandar embora. Então a gente vai agilizar aqui, fazer as comparações, até para poder mandar o cabeçote aí do Igor, do Douglas embora. E antes de falar da parte de fluxo, eu queria só comentar um pouquinho do que a gente altera nesse cabeçote para deixar ele mais resistente. As válvulas, inclusive esse cabeçote chegou aqui por uma quebra de válvula, então ele tem essa válvula original, que é uma válvula de um aço inferior, e a gente coloca uma válvula de aço inox, uma válvula própria para competição. Lógico, existe o risco de quebrar essa também? Existe, mas muito menor. Então a gente troca as válvulas de admissão, as válvulas de escape, também uma de competição, também de aço inox. A gente troca as molas de válvulas, aqui está a original e essa aqui é a mola especial. A olho assim a gente não consegue ver, inclusive eu quero medir a diferença de uma e de outra. A gente troca o prato, mostra aqui, Bruno. Troca o prato da mola para titânio. Esse aqui é um prato de aço, e daí a gente coloca um prato de titânio que fica muito resistente e muito mais leve, e trocando a mola a gente aumenta a carga da mola, que para mim é o principal defeito do cabeçote. É aumentado muita potência, mais rotação, mais pressão de turbo, e a mola que foi dimensionada para o carro andar, sei lá, 200, 300 mil quilômetros, já não serve mais porque já tem muito mais pressão de turbo, muito mais rotação. Então o que faz normalmente esse motor quebrar
é a carga da mola errada. Então a gente altera a mola, consequentemente já troca todo o kit de válvulas. Vamos só comparar as molas rapidinho aqui no dinamômetro de mola. Eu vou zerar aqui a balança, toda fechada. Vou usar uma altura de montagem de 36 e depois vou abrir 10. Vou pegar a mola original, só para a gente comparar uma com a outra. Olha lá, vou colocar em 36. Não sei se ela vai chegar no 10. Deu 75 libras com 36. Vamos levar em 26. Não chega. Vou ter que colocar 38. Olha lá. Com 38 deu 63. Com 28, 130. 63, 131, para ser mais exato. A mola original. Vamos colocar aqui a molinha especial, com os mesmos 38. Olha lá, ó. De 63 foi para 82. Vou colocar nos mesmos 28. De 130 vai para 155. Ou seja, ele aumenta bastante a carga de mola do cabeçote em cerca de 20 libras. E, além disso, tem um prato mais leve que ajuda a não precisar de tanta carga de mola assim. Então, basicamente a gente substitui isso daqui e fez todo o retrabalho. Deixa eu tirar essas peças aqui para facilitar. E a gente quer mostrar agora o que foi feito no cabeçote. Mostra mais perto aqui, Brunão. Vamos começar com o original. Ó, o original tem aqui, tem toda essa... No vídeo passado eu até tinha comentado dessas rebarbas que tem aqui. Isso daqui não é porque a fábrica é porca e deixou essas rebarbas. Isso aqui é para gerar uma turbulência, porque o motor é injeção direta. Então ele tem que ter um pouco dessa turbulência aqui. Então normalmente carros de injeção direta tem isso daqui. A gente consegue ver na parte de trás aqui também. Muito mal feita aqui essa parte aqui do duto. Aqui no duto de admissão também, né, a gente mostra aí como que ele é original. Ele tem esse espaço aqui para colocar como se fosse uma divisória. Inclusive dá para eu pegar essa divisória lá para mostrar para vocês. Essa aqui é a divisóriazinha que vem no duto original. Então essa peça vai encaixada aqui, né? Isso aqui tudo pensando em otimizar o motor em baixa. O coletor de admissão também tem uma variação, pensando em economia, um pouco de economia, pensando também em questão de torque em baixas rotações. A fábrica faz desse jeito. Isso aqui a gente não utiliza para esse propósito. Você às vezes vai utilizar uma preparação um pouco mais suave, o carro vai continuar andando só na rua, dá até para fazer o teste de manter isso daqui. Então essa é a parte da admissão. E o escapamento, a gente faz todo o retrabalho. Aí está o original. Agora vamos mostrar o retrabalhado. Então aqui está o cabeçote retrabalhado. Então a gente, começando pela câmara de combustão, a gente fez todo o desenho da câmara de combustão. Isso aqui com o objetivo principal de deixar todas as câmaras exatamente iguais, exatamente com o mesmo volume. O que acontece? Esse cabeçote é feito de uma fundição. Então pode haver uma diferença de fundição de um cilindro para o outro. Quando a gente usina ele, a gente pega teoricamente a maior câmara e deixa todas exatamente iguais. Nesse motor aqui, que ainda mais que é um motor turbo, não tem problema de perder um pouquinho de volume, de ganhar um pouco de volume e perder um pouco de taxa. Aqui onde tinha todas aquelas rebarbas no original, a gente pode ver que praticamente saiu tudo, né? Porque esse cabeçote aqui vai usar principal a injeção indireta. Vai ter uma injeção direta ainda, mas vai acionar muito pouco. Aqui na parte na boca do duto, né, da admissão, onde tinha aquele lugar para colocar aquela pecinha, a gente adicionou um material aqui, um alumínio, para não dar turbulência. Mostra mais lá dentro. Você nem percebe que tinha aquele degrau, né, para encaixar aquela peça, porque se a gente tirar aquela peça fora, vai ficar um espaço ali, uma rebarba. Então a gente coloca essa alumínio aqui e usina ele no formato exatamente do duto.
E o principal que é o que traz mais rendimento para um carro desse, que aumenta muito a potência, né? E a pressão de turbo, é o escapamento. Então o escapamento a gente melhora bastante. Acho que isso vai mostrar nos números aí da bancada de fluxo. Inclusive eu vou pegar um paquímetro. Aqui está o original, vou colocar aqui a medição do duto original, que às vezes olhando a gente não consegue perceber. Então aqui é 34,5, né? Vamos colocar aqui para ver como que, ó, como abriu, né, para uma dimensão que a gente analisou como necessário. Então ele chegou em 38,5, ele aumentou 4 milímetros aqui na boca do duto de admissão, de escape, aumentou 4 milímetros na boca do escape em relação ao original. Lógico que esse carro aqui, eu sempre volto a frisar, dá para fazer isso num carro totalmente original? Não dá, porque aqui eles vão refazer um coletor de escape, vão trocar a turbina, então o coletor de escape já vai ser um tubo mais grosso. Se for fazer um carro, eu vou permanecer com o coletor de escape original, a gente consegue fazer o retrabalho, só que não abre tanto, porque senão não adianta nada a gente fazer um duto grande e depois o escape ser um coletor original que só vai perder em vez da gente ganhar. Então tudo isso a gente faz de forma individual para cada projeto. Então eu queria falar dessas diferenças e também porque esse carro vai ser um carro que vai ser utilizado em provas de arrancada, enfim, com pneus de slick, coletor, turbina, tudo diferente. Mas dá para fazer um trabalho muito similar a esse num Audi RS3, um carro que vai utilizar na rua, uso diário, e ele já é um canhão, mas dá para melhorar bastante fazendo esse retrabalho da forma que a gente faz e fazendo da forma que o cliente precisa, né? A gente vai trabalhar individual para o projeto de cada um, dependendo da necessidade. Então agora falei um pouquinho da questão das diferenças de um cabeçote para o outro. Então vamos para a banca de fluxo, ver se tudo que a gente fez aqui vai comprovar em resultado na bancada de fluxo, depois consequentemente em potência lá no motor. Então já está fixado aqui o cabeçote do RS3 retrabalhado, a gente vai começar a medição por ele. A gente vai medir primeiro a admissão, 28 polegadas, que é uma medida padrão aí que a gente utiliza principalmente em motores turbos. Então a gente já fechou o alojamento do bico injetor da injeção direta, para não puxar fluxo por ali. A vela também já está no lugar, isso é muito importante, né, de estar a vela no lugar. A gente fechou com uma massinha ali o alojamento do bico, as válvulas de escape estão com a mola colocada e as de admissão estão, eu tenho a possibilidade de abrir ela, então eu vou medir 2, 4, 6, 8 e 10, vou medir até 10 milímetros, o comando não levanta mais do que 10 milímetros, principalmente nesse cabeçote aqui. Bom, pensando bem, vou medir até 12. Me veio na cabeça que daí a gente vai conseguir comparar bem com o RS2, que vai utilizar um pouco mais de levante. Então vou medir 12 milímetros, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Fazendo essa medição aí, agora na admissão. Então vamos lá. Foi medido então os dois cabeçotes do RS3, né, o cabeçote retrabalhado e o cabeçote original, né, que é esse modelo aqui. Inclusive esse cabeçote original vai ser retrabalhado exatamente igual esse. Esse aqui vai lá para o pessoal da Hard Garage de São Paulo. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, troca de válvula, mola e pratinho, fazer o retrabalho e mandar para eles. Então a gente aproveitou que o cabeçote está original ainda, fazer essa medição, e aqui a gente já pode ter uma prévia de como melhora o retrabalho do cabeçote. Os dois vermelhos aqui, os dois escapes. Então até no começo do levante aqui eles vêm parecido, mas a partir de 6 milímetros, 8, 10 aqui ele vem só melhorando. E a admissão também, né, no começo aí dos levantes são parecidos, mas depois, né, a partir de 6 milímetros também vem melhorando e melhorando bastante. Então o cabeçote, além de ter aproximado a admissão do escape, ele melhorou muito o fluxo tanto na admissão quanto no escape. Agora já está fixado aqui o cabeçote do RS2, a gente vai fazer da mesma forma, medir primeiro o retrabalhado e depois o original, e a gente vai poder comparar esse retrabalhado com o original e depois comparar os dois cabeçotes, né, que são de duas gerações diferentes. Então
Agora me disse aqui e vê o que ele vai contar para nós. Então está tudo finalizado os testes, inclusive alguns cabeçotes até já foram enviados, a gente ficou com os gráficos aqui e a gente vai fazer a seguinte comparação até para não ficar tão confuso. A gente vai começar comparando o RS3, a admissão original em relação à admissão retrabalhada, escape original em relação ao escape retrabalhado. Então eu estou aqui com os gráficos aqui dos dois cabeçotes, teve um ganho muito expressivo. Ó, aqui está o escape, esse gráfico de baixo, vou pegar a caneta aqui para facilitar. Esse gráfico aqui, que é o inferior de todos, é o escape original e olha como ganhou o escape retrabalhado. Então ele foi ganhando em todas as faixas, mas onde ele começa a se destacar mesmo é 6, 8 e 10. A 10 aqui tem um gap grande no gráfico. A admissão a mesma coisa, a admissão não ganhou tanto, mas ganhou um razoavelmente legal. E a gente pôde perceber que aproximou o gráfico do escape, que é o que a gente queria. A gente, quem acompanha nosso canal sabe, quando a gente vai trabalhar um motor turbo que é para alta performance, a gente sempre prioriza aproximar o escape da admissão, e isso aconteceu, como era longe, aqui pelo gráfico a gente pode ver, ele tinha 140 para quase 220, agora ele tem 180 e quase 185 para 240, então ele aproximou bastante do que era original, então que é um cabeçote já bom de fábrica, imagina, vem numa Audi RS3, e ele melhorou bastante. Vamos falar aqui dos números deles. Ó, a gente mediu até 12, então aqui ó. Então ele saiu, vamos falar no levante máximo, de 213 na admissão para 245 praticamente, 244.9. Então na admissão ele saiu de 213 para 245 e de 142 para 182, 40 CFMs no escape e 30 CFMs na admissão. É bom pra caramba. Então a gente ficou bem feliz com o resultado do RS3. Agora eu vou comparar o original, também o RS2. Então eu vou abrir os gráficos deles aqui do RS2 e depois a gente vai comparar o RS2 com o RS3 para ver o que teve de evolução aí, essa mudança de cabeçote. Ó, já fizemos uma alteração aqui nos gráficos e é impressionante como melhorou o escape, principalmente do RS2. Olha quanto ele tinha. A gente viu que o outro tinha 140 e poucos, né? O RS3 original. Ele tinha um pouco mais que 120. Ou seja, basicamente um AP aqui, 8 válvulas. Retrabalhado, lógico, né? Então a gente pode comparar um multiválvulas com um AP retrabalhado. Mas olha para onde ele foi. Olha como ele ganhou. Toda essa diferença dos dois gráficos vermelhos aqui é do original para o retrabalhado. Então ele era muito enforcado de escape. A gente pode ver que o RS3 nesse ponto era melhor. E ele quase acompanhou o que tem a admissão original, que também ganhou muito. Ele saiu de menos de 200 para quase 230. Então ele não ganhou tanto na admissão. Voltamos a repetir. Olha como aproximou o gráfico da admissão para o escape, em todos os pontos. Então lógico, é um motor de altíssima performance, vai trabalhar aí com acima de 3 kg de pressão. Precisa ser assim. E ficou bem bacana o RS2, né? Ele é muito parecido com o GTI, quem acompanhou o vídeo inteiro aí pode ver que a gente já tinha comentado sobre isso, só que também por mais que ele é muito parecido, ele não é totalmente igual, a gente tem que fazer um desenho todo para ele, e ele ficou muito bom também, ele é um pouco menor, né, do que o GTI original, a gente ajustou, fez um retrabalho ali também focando em não tirar a resistência do cabeçote, mas ficou bem legal, então melhorou muito. Vamos falar aqui nos números, até covardia. Cadê o mesmo esquema? Até 12. Então aqui, ó, admissão 197 para 227, 30 CFMs. Então olhar bem aqui qual que é a admissão. Teste de admissão é o 1. Ah, então tá aqui, ó, 197,3. A gente pode ver, até me confundiu porque é o seguinte, ele tinha 197,5 no escape agora. Então a admissão praticamente deu fluxo do escape, escape feito, ficou com o fluxo da admissão original. Então vamos lá, 197,3 para 227,2, 30 CFMs. Muito bom, mas aqui é impressionante, 125,8 para 197. Vou fazer a conta aqui, mas ele dá
75, 73 CFMs de um para o outro, para 28 polegadas. Muito legal mesmo, muito bom. E ele ganhou todas as faixas. Vamos pôr aqui, ó, no meio do caminho, aqui 6 milímetros, ele tinha 110, foi para 142. 30 CFMs com 6 milímetros de abertura de comando. Então, ou seja, ele vai ter muito mais escoamento, vai facilitar muito aí o motor não ter temperatura. Então é legal, fiquei bem feliz com o resultado. E agora, para a gente matar a curiosidade, vamos colocar os gráficos RS2 retrabalhado e RS3 retrabalhado. Ó, a gente mudou um pouco as cores, deixei o gráfico verde como admissão do RS3, o gráfico azul como admissão do RS2 e o gráfico rosa, escape do RS3 e o gráfico vermelho, escape do RS2. A gente percebe que o RS2 no escape ficou melhor, e isso me surpreendeu. Eu pensava que o RS3 ia ficar um pouco melhor, mas não é uma diferença tão grande, a gente vê que eles são parecidos. E na admissão é o contrário, na admissão o RS3 é melhor. A gente vê o gráfico azul aqui que é o RS2 e o gráfico verde o RS3, então ele ultrapassa os 240 CFMs. Ele chega ao fluxo do cabeçote C20XZ, que é muito bom. E isso que a gente não exagerou, assim, cuidou para não tirar material demais, mas mesmo assim ele ficou bem legal. E o escape melhorou, mas ele é inferior ao RS2. Aqui, se a gente dá uma abusada a mais aqui, até chegaria, eu acredito que dá para chegar, igualar aqui, mas eu acho que na minha visão, ia enfraquecer, tirar muito material do duto, e não é isso que a gente quer. A gente também pensa, imagina, trincar um cabeçote desse, furar um cabeçote desse, prejuízo para nós, prejuízo para o cliente, ninguém quer que isso aconteça. A gente foi bem conservador em ambos os casos e o cabeçote melhorou, mas a gente percebe que o RS2 é um pouco melhor. Vamos falar agora de números, né, para concluir bem aí o raciocínio. 244 no RS3 para 227 no RS2, na admissão, falando em fluxo máximo. Se a gente for pegar aqui a 10 milímetros, que é o que mais ou menos levanta os comandos, a diferença não é tão grande, ó. 235 para 226. Ele dá um salto grande do 10 para o 12, o RS3, coisa que o RS2 mantém, ó, 226 para 227, e mais aqui ele ganha quase 10 CFMs. Então um ganhou de 10 para 12,10 e o outro manteve o fluxo. Mas se a gente for avaliar que os comandos não vão levantar tanto, com 10 milímetros, deu uma diferença aí de 9 CFM só. No escape, de 182 que o RS3 deu para 197 do RS2, então tem uma diferença aí de 15 CFMs, e a 10 milímetros tem uma diferença de 18, isso. Então a gente vê que o RS2 em toda a faixa é melhor, ele não tem essa a gente for comparar com os levantes mais baixos, ele continua sendo pior. Não é tão grande a diferença, a gente está medindo a 28 polegadas, que tende a dar uma diferença assim, mais significativa do que a 10, mas foi o que chegou no cabeçote. Vamos botar agora para andar nos carros e eu acredito que os dois vão funcionar muito bem, mas a gente pode perceber o potencial de cada um. Então, sobre os gráficos é isso, e a gente vai aqui do ladinho aqui nas Stunf Preparações para finalizar o vídeo de lá e mostrar para vocês como é que está ficando o projeto do Gol, desse cabeçote que a gente está falando aqui do RS2, que é o Gol 488, que é o do Fábio Froza. Então a gente começou falando do Gol do Fábio Froza no primeiro vídeo, no vídeo da semana passada, o desenvolvimento do cabeçote dele, e agora a gente vai finalizar o vídeo de hoje mostrando como está ficando o carro dele. Então, para finalizar o vídeo de hoje, está aqui o Gol 4 número 88, inclusive o Fábio está ali, não está querendo aparecer. Vem aqui, Fábio, pô, vem aqui, cara. Não vai aparecer? Tem vergonha, depois você filma ele, Bruno, não tem problema. Olha como é que está ficando o carro. Turbina, isso aqui a gente compra no sorvete seco, né, da Precision. Turbina top, bomba de óleo, tá aqui o cabeçote que a gente acabou de medir, coletor de admissão, enfim, o carro tá ficando show de bola. Vai ser um 4x4 de respeito, o carro já era bom, já chegou a virar 5.1 com motor AP 8 válvulas. A gente está bem confiante que esses 5 cilindros aqui agora multiválvulas vai entregar mais potência, e o grande objetivo não é só ter mais potência, é conseguir andar com o carro sem tanta agressividade, sem precisar usar tanta pressão e ser competitivo mesmo assim, porque a gente sabe que no Armagedon, em provas assim, no prep, tem que dar várias puxadas, e não é só o carro mais rápido que ganha, é o carro que consegue virar rápido todas as puxadas. Então, a gente deu esse bônus aí para quem está assistindo, poder acompanhar e ver um pouco do projeto.
e a gente vai estar falando mais desse carro aqui no nosso canal. É isso aí, galera. Um abração a todos. Valeu!